Ele caminhava em silêncio. Não havia multidões, nem aplausos. Somente o som dos próprios passos sobre a terra antiga, a terra que geme, a terra que clama. Os céus pareciam imóveis, mas havia olhos que o observavam. Não olhos humanos, mas olhos celestiais e olhos caídos. Enoque não era como os outros. Enquanto os homens edificavam cidades e monumentos, ele edificava silêncio. Enquanto eles buscavam glória, ele buscava Deus. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Mas o que ele viu antes de partir? Que segredos foram revelados a um homem que não provou a morte? Por que suas palavras foram seladas por milênios? E agora ressurgem com peso profético? No tempo do fim, até os livros esquecidos sussurram, e as profecias silenciadas voltam a gritar. Pois Enoque viu, e o que ele viu está começando a acontecer agora. Prepare-se. O livro que foi escondido por séculos pode conter a chave para entender o presente e o que ainda está por vir. No princípio, quando os homens ainda contavam os dias em gerações e viviam séculos entre o nascer e o morrer, houve um homem que rompeu o ciclo da morte. Seu nome era Enoque, descendente de Sete, sétimo após Adão, um elo entre o paraíso perdido e a promessa futura. Sua vida está registrada em poucas linhas, mas sua ausência ecoa com um peso eterno. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:21-24. Esse desaparecimento não é esquecimento, é separação, é distinção. O próprio escritor de Hebreus reconheceu esse mistério. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Mas o que poucos sabem é que Enoque deixou palavras de fogo, advertências celestiais. Na carta de Judas, um dos últimos livros antes do Apocalipse, Enoque ressurge, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Judas 1:14-15. Judas não cita um sonho, cita uma profecia, e essa profecia não está registrada nos 66 livros canônicos, mas em um antigo manuscrito chamado o Livro de Enoque. Escondido por séculos, rejeitado por concílios, preservado por comunidades etíopes e redescoberto em tempos recentes, esse livro carrega visões e revelações que desafiam a lógica, mas que espelham verdades presentes em Gênesis, Daniel e Apocalipse. Mas o que há neste livro que desperta temor e fascínio? Ele fala de anjos que caíram, de gigantes sobre a terra, de uma humanidade corrompida por ciências estranhas e de um justo que foi levado antes que o juízo viesse. Enoque viveu antes do dilúvio, em dias em que a terra se enchia de violência e os filhos de Deus se misturavam com as filhas dos homens. Ele foi testemunha de uma geração que cruzou limites invisíveis e foi tomado antes que as águas subissem. As palavras de Enoque, agora resgatadas do silêncio, parecem encontrar eco no mundo moderno. Tecnologia avançada, desconexão espiritual, genética alterada, domínio sobre a criação e uma humanidade que se julga deusa de si mesma. Estaríamos mais uma vez às portas de um juízo anunciado? As profecias de Enoque não são apenas sobre o passado, elas estão sussurrando no presente. E para entender o que ele viu, precisamos voltar ao início, à origem dos vigilantes, à queda dos que estavam no céu, ao nascimento do caos espiritual que, segundo Enoque, retornaria nos últimos dias. Houve um tempo em que a humanidade ainda era jovem, mas os céus já observavam, e o mal já rondava. Nesse cenário arcaico, anterior ao dilúvio, destaca-se o nome de Enoque, um homem que, segundo o relato bíblico, andou com Deus e foi tomado para si. Gênesis 5:24. Contudo, segundo a tradição judaica preservada fora do cânon bíblico, esse mesmo Enoque teria recebido visões celestiais e revelações proféticas sobre o destino da criação. Essas revelações estão contidas em um documento apócrifo conhecido como o Livro de Enoque,
um escrito altamente estimado por certas correntes do judaísmo antigo e por algumas comunidades cristãs primitivas, especialmente na Etiópia. Notavelmente, ele é citado diretamente na Epístola de Judas, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1,14. O livro de Enoque descreve uma classe angelical denominada vigilantes, incumbida de observar a terra e instruir a humanidade. No entanto, segundo essa tradição, esses seres celestes se desviaram de seu propósito. Tomados por desejo, cobiçaram as filhas dos homens, como indicado também em Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1, 2. No livro de Enoque, esses anjos descem ao Monte Hermon e firmam um pacto entre si para consumar sua rebelião. O resultado dessa união antinatural são os Nefilins, seres gigantescos, poderosos e corrompidos que ameaçam a ordem criada por Deus. Eles não apenas pecaram fisicamente, mas também disseminaram conhecimentos proibidos, armas de guerra, manipulação de metais e cosméticos, astrologia, encantamentos, práticas ocultistas. A corrupção foi moral, espiritual, científica e cultural. O apóstolo Pedro escreveu: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E Judas confirma: E aos anjos que não guardaram o seu principado, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Judas 1,6. Assim, o juízo de Deus não é apenas um ato escatológico, mas uma reação cósmica à violação da ordem celestial. Quando as estruturas espirituais se corrompem, a criação geme. Romanos 8:22. Neste cenário, Deus levanta Enoque como profeta e intercessor. Segundo o texto apócrifo, os próprios anjos caídos rogam para que ele interceda por eles. Mas a resposta é definitiva. Vós rogastes pelos homens, e não era para isso que fostes criados. Agora não vos será concedido perdão. 1 Enoque 15. Eles selaram seu destino. Seus filhos, os Nefilins, seriam destruídos, e a terra seria purificada por meio do dilúvio. Enoque, porém, não viu apenas o passado. Ele viu o futuro. Profetizou sobre um tempo em que os erros dos vigilantes se repetiriam. Um tempo em que a criação seria manipulada, a ciência exaltada sem temor, a aparência idolatrada e a fé diluída em espiritualidade sem verdade. Muitos veem nesse retrato uma impressionante semelhança com os dias de hoje. Biotecnologia avançada, engenharia genética, cultura do espetáculo, perda do sagrado. É nesse ponto que o livro de Enoque se torna um alerta simbólico. Ainda que não faça parte do cânon bíblico da maioria das tradições cristãs, ele ecoa verdades bíblicas profundas. A principal lição permanece: mesmo diante da escuridão, os justos andam com Deus. Enoque nos lembra que não precisamos seguir a multidão, precisamos seguir a presença. Ele não apenas viu o juízo, ele viu o trono. E nós, hoje, somos chamados a andar no mesmo caminho. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se neste canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente. E comente abaixo: você crê que estamos vivendo os ecos das profecias de Enoque? Que o Senhor nos encontre andando com ele, como Enoque andou.